Olá, acadêmica! Olá, acadêmico! É sempre bom poder falar de interpretação e hermenêutica jurídica e mostrar a importância da aplicação do direito. Mais uma vez nos encontramos e agora falaremos sobre teoria e métodos de interpretação das normas. Para iniciarmos corretamente o estudo da teoria e dos métodos de interpretação das normas, é preciso que tenhamos em mente que o processo hermenêutico não é compartimentado. Dá-se de uma só vez. A separação e classificação que a gente coloca é notadamente, meramente didática, portanto. Das várias classificações adotadas pela doutrina, no que diz respeito ao tema dos métodos e de interpretação, é de se utilizar aquela que divide os métodos em gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico e sociológico. Comecemos pelo método gramatical. O método gramatical consiste, em suma, em buscar o significado das palavras que formam o texto da lei. Lei é enunciado, não esqueçam disso. A lei é sempre escrita, produto da linguagem. Assim, para se ter uma interpretação gramatical bem elaborada, é necessário que o intérprete utilize os recursos gramaticais que estão à sua disposição. Conhecer a língua pátria e o significado das palavras, a fim de buscar o significado da regra e do princípio, é o que caracteriza esse método, que é parte, ressalte-se, apenas um dos momentos interpretativos, e não único, é parte de um todo. Como queria a escola da exegese, por exemplo, que ligaria apenas o método de interpretação ao método gramatical. Essa escola se dá por ultrapassada justamente porque localiza a interpretação somente no ponto gramatical. Quanto ao método lógico, se refere a ratio legis, pois a razão da lei pode ajudar a entender seu propósito. O professor Reckenhoff explica que a ratio legis consagra necessariamente os valores jurídicos dominantes e deve prevalecer sobre o sentido literal da lei, quando em oposição a esse sentido. E vai adiante, afirmando por isso que ao lado da ratio legis aprofundou-se o exame da occasio legis, a ocasião, como elemento histórico capaz de revelar ao intérprete as condições sociais que deveriam ter influenciado na redação da lei. O processo lógico ou racional, reformulado, poderá penetrar no espírito histórico da lei, retirando daí as razões que a ditaram, sua finalidade imediata e os motivos do momento que presidiram a sua feitura. Já no método histórico, a interpretação busca o momento histórico da elaboração legislativa, como que fazendo um retrato da sociedade da época. E aí vai se buscar os valores cultivados e as ideias propaladas por dada sociedade num dado momento histórico. Todavia, essa análise não pode ser estanque, parada, pois, como eu já disse várias vezes, a sociedade evolui, seus pensamentos se modificam, bem como a sua estrutura. Somente uma análise contextualizada e depois atualizada do momento histórico da elaboração da lei é que pode ser útil ao processo hermenêutico. Como você pode perceber, não é possível, por enquanto, escolher o método mais adequado para a interpretação das normas, mas o método lógico pode apresentar alguma vantagem sobre os demais. Reveja o que o professor Reckenhoff discorre sobre o método lógico. Ao lado da ratio legis, aprofundou-se o exame da occasio legis, como elemento histórico capaz de revelar ao intérprete as condições sociais que deveriam ter influenciado na redação da lei. O processo lógico ou racional, reformulado, poderá penetrar no espírito histórico da lei, retirando daí as razões que a ditaram, sua finalidade imediata e os motivos do momento que presidiram a sua feitura. Continuando os estudos, veja o que são os demais métodos de interpretação das normas e como eles interagem. O método sistêmico parte do pressuposto que o ordenamento jurídico está posto em forma de sistema, como eu já disse em encontros anteriores. Então, a análise das regras e dos princípios deve ser feita diante do todo, e não particularmente. Não são poucas as vezes que a análise de um artigo, feito de forma isolada, pode levar a uma compreensão absolutamente equivocada desse artigo, o que não se daria se a interpretação fosse sistêmica. Sistêmica, primeiro, dentro da lei e, por óbvio, dentro de todo o ordenamento. A amplitude do método sistemático é característica sua fundamental, dada a possibilidade de uma visão global do ordenamento pelo intérprete.
Então vejam, eu tenho um artigo de lei, esse artigo de lei deve ser interpretado em relação a toda a lei e essa lei, por óbvio, ser interpretada em relação a todo o ordenamento jurídico. Já o método teleológico busca o objetivo da lei. Telos significa fim, objetivo, como maneira de obter o real sentido da regra e do princípio. É preciso saber, então, o motivo da existência da lei, a razão de sua existência e, por conseguinte, qual o seu verdadeiro objetivo, qual o fim almejado com a sua aplicação. Busca-se, em resumo, o real sentido do dispositivo legal pela compreensão do objetivo que ela visa atingir. Ou seja, eu preciso descobrir para que serve a lei, com qual objetivo ela foi elaborada e o que ela visa atingir. Qual é o final, o fim, o destino que essa lei se propõe. Por último, quanto ao método sociológico, o que prevalece é a análise da sociedade, ou seja, esse método se liga ao comportamento social. Parte-se, então, da premissa que todo direito é voltado a uma dada sociedade. Por isso que a gente sempre repete, é o direito, um direito. Qual é a diferença entre eu ter o direito ou um direito? O direito é como se fosse algo universal, um direito que valesse para todas as sociedades. Não, nós temos um direito ligado a cada sociedade. Assim, as regras e os princípios devem ser interpretados tendo como base a sociedade em que se vive. Nenhuma interpretação, nenhuma decisão judicial terá valor se não for voltada para o interesse social. O operador do direito tem responsabilidade para com sua sociedade. Fora disso, a interpretação parece inócua. Entretanto, é preciso que você entenda o seguinte. O processo hermenêutico não é compartimentado. Devemos utilizar todos os métodos em conjunto e não numa espécie de passo a passo. Quando analisamos uma regra, por exemplo, devemos lê-la lançando mão, claro, da gramática, ao mesmo tempo em que devemos buscar sua razão de ser e sua razão histórica. Outra questão a ser considerada é a seguinte. Já disse e repito agora, não se faz também uma interpretação de um artigo sem se ter como referência os demais artigos daquela lei. O mesmo vale para os incisos e parágrafos em relação ao caput. O que é caput? Caput, cabeça, significa cabeça do artigo. Eu tenho no caput a essência dele. Nos incisos e parágrafos, eu tenho uma complementação do caput. Então, se eu olho para um parágrafo, olho para um inciso e faço a interpretação deles de maneira isolada, sem olhar para o caput, eu faço uma interpretação equivocada, sem dúvida nenhuma. O princípio de interpretação aí é que tanto o inciso quanto o parágrafo não vivem sozinhos. Pensem, se você corta a cabeça do artigo, é óbvio que os incisos e os parágrafos caem por terra, porque eles dizem respeito ao caput. Daí a ideia da palavra latina caput, que significa cabeça. Ademais, já vimos que toda lei busca um fim, um objetivo e é elaborada para uma determinada sociedade, como já se falou em encontros anteriores. Vamos, depois dessa explanação sobre os métodos, tão bem tratados pelo professor Reckenhoff, trabalhar um exemplo. Considere uma placa de proibição de cão numa determinada praça. Veja a imagem. As sanções disciplinares, para que se definam como legais e legítimas, deverão ser impostas em direta sintonia com o princípio da proporcionalidade, o qual orienta no sentido de que deve haver uma necessária correspondência entre a transgressão cometida e a pena a ser imposta. A proporcionalidade é inerente ao direito punitivo, porque radica o seu conteúdo na noção segundo a qual deve a sanção disciplinar guardar adequação à falta cometida. Tal princípio, mesmo que não esteja literalmente previsto no nosso ordenamento jurídico, encontra-se nele integrado por força de compreensão lógica, conforme José Armando Costa em sua obra Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar. Imagine, então, que na entrada de uma praça há uma placa proibindo a entrada de animais de estimação. Existe ali um guarda municipal fazendo a segurança de todos os frequentadores da praça, justamente na entrada da praça, ao lado da placa. Então, a cena é o guarda municipal, a placa e a entrada da praça. Chega então uma menina com seu cachorrinho de estimação.
O guarda olha para a menina e para a placa e não permite seu ingresso, alegando que é proibida a entrada de animais de estimação. A menina se conforma e volta para casa. Um outro momento, posterior a esse, chega um senhor cego, acompanhado de seu cão-guia. O mesmo guarda, indicando a placa que proíbe a entrada de animais de estimação, proíbe a entrada do senhor e de seu cachorro, porque se trata de um cachorro de estimação. Uma terceira pessoa se dirige à entrada da praça, acompanhada, pasmem, de um urso. O guarda olha a placa e se mostra confuso. Olha para a pessoa e para o urso várias vezes. Confere a placa e conclui. Se o urso não é animal de estimação, e não é mesmo, pode entrar junto com a pessoa. Ainda que esse seja um exemplo um tanto impossível, serve para demonstrar o que eu quero. Primeiro, podemos ver com esse exemplo que a interpretação deve ser feita sempre. Cai por terra, portanto, o brocardo que indica que quando a lei for clara, não cabe interpretação. Parece claro, então, que esse caso demanda interpretação como todos os outros no direito. Sabemos que a interpretação deve levar em conta o motivo pelo qual foi editada aquela lei, a sua finalidade, o contexto histórico e social e, por fim, mas não menos importante, o ordenamento jurídico como um todo. E é isso que devemos considerar na interpretação do caso que dei como exemplo. Permitir o ingresso de um urso, por não ser ele um animal de estimação, pode colocar em risco todas as pessoas que frequentam aquela praça. Talvez a proibição de entrada de animais de estimação tenha justamente essa finalidade, a segurança das pessoas que frequentam a praça. De outro lado, talvez a proibição se ligue a um fator, como, por exemplo, o fato dos donos dos animais não limparem o lugar onde seus animais fazem suas necessidades. Esse motivo da lei deve ser levado em consideração. Ainda nesse exemplo, tínhamos o senhor cego e seu cão-guia. Esse cachorro não é simplesmente um cachorro, um animal de estimação. É mais, esse cachorro substitui os olhos do seu dono. Ele lhe garante a liberdade de locomoção. Ele lhe dá a garantia de caminhar sem sobressaltos. Em última análise, o cachorro-guia lhe dá a possibilidade de exercício pleno de sua cidadania. Pode parecer singelo demais o nosso exemplo, mas saiba que muita discussão foi travada sobre a possibilidade ou não do ingresso de cachorros que servem de guia para pessoas cegas em recintos fechados ou cercados, como é o caso da praça. Minha cara acadêmica, meu caro acadêmico, espero que tenhamos tido um proveitoso encontro e que ele tenha servido para aumentar sua vontade de abrir seus horizontes por meio do estudo. E não esqueça, a leitura do artigo relacionado a esse encontro, bem como a realização das atividades requeridas, ajudará para a melhor compreensão da aula. E volto a ressaltar, é importante e interessante que você participe dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a aplicação da lei no tempo, no espaço e a pluralidade de ordens jurídicas, elementos de integração do ordenamento jurídico. Grande abraço e até lá!